E aí, pessoal, o ambiente político do Grêmio, as ações partidárias que envolvem o Grêmio e que criam um ambiente muito tenso entre as lideranças. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fique com o recado do Ativo Ultra. Isso mesmo, você está precisando dar uma renovada na sua vida? Aqui está a solução. Ativo, compre, chega na sua casa com toda a descrição e você melhora a sua relação. Ativo, vai por mim, isso aqui salva. Entre agora na descrição do vídeo, fale com o WhatsApp direto do Ativo e tenha na sua casa. Gente, hoje pela manhã nós tivemos muitas manifestações nos grupos de gremistas, de conselheiros, de ex-dirigentes, de dirigentes, uma série de críticas ao presidente Romildo Bolzan, com prints. O primeiro deles, um vídeo curto, que não se sabe se é de agora ou se é do passado, mas um vídeo com imagens de uma campanha política, ou da organização de uma campanha política. Uma imagem basicamente dando uma ideia de que aquilo ali vai para a televisão como propaganda política e que tem ali a presença do presidente Romildo. Mas isso só desencadeou. A partir daí, uma série de prints de reuniões com pessoas que não necessariamente são envolvidas com o Grêmio e que foram dentro do Grêmio. E isso causou, através de manifestações pelas redes sociais, de muitos que hoje compõem a vida política do clube, criticando a ação do presidente Romildo e principalmente deixando o ambiente com uma certa turbulência, tenso, nervoso, criando ainda mais antipatia ao presidente Romildo Bolzan. Aí a gente precisa ver em dois prismas. O primeiro deles, o presidente Romildo permitiu essa ação. Ele permitiu. Todos estão falando na possibilidade dele ser governador pelo PDT, isso virou um assunto comum. A partir daí, ele deu naquela entrevista coletiva deixando a porta aberta para que isso acontecesse, e é claro que o Grêmio não quer, ou melhor, que algumas lideranças do Grêmio, tem algumas até que querem, inclusive que são dirigentes como ele. Mas isso acabou criando uma turbulência e hoje me parece o dia maior. O que eu recebi de uma série de pessoas que são lideranças no Grêmio, é que a antipatia ao presidente Romildo só aumenta, em razão dessa forma de comunicação, que, convenhamos, está errada. Está errada. O presidente Romildo Bolzan precisa se preservar. Ele sabe que os olhos estão voltados para ele precisa se preservar. Mas não parece a lógica, porque ao mesmo tempo que ele precisa se preservar, ele permite deixar que esse assunto ganhe corpo. Não sei até que ponto, porque para mim isso é de um anti-marketing, inclusive do partido que ele faz parte, o PDT. Essa é uma relação que tem causado muito desconforto interno e que hoje eu vou colocar assim como o ápice. Mais do que isso, só talvez naquele dia em que ele, na entrevista coletiva, ele deixou aberto e depois se buscou isso, deixou aberto inclusive por causa de questões partidárias. E aí, claro, o ambiente se coloca. O presidente Romildo precisa romper isso, precisa conter rapidamente esse tipo de ação ou decidir. Porque ninguém está cobrando aqui do presidente Romildo que ele não seja candidato. Não é essa a minha questão. A minha questão é o cuidado ao Grêmio. Quando tu tem alguma ação que o presidente do Grêmio proporciona que causa um ambiente de atrito interno, tá errado. Por quê? Porque a preservação tem que ser ao Grêmio, não ao presidente, muito menos ao partido. E isso eu não estou vendo acontecer. Eu não vejo acontecer pelo presidente Romildo, pela organização que o Grêmio determinou, eu não vejo acontecer. Então, quando tu começa a permitir que isso tome corpo e que tu tenha no ambiente do Grêmio um certo atrito em relação a uma ação dessas, está errado. E o presidente tem que tomar posição logo, precisa se posicionar logo. O torcedor não pode mais ouvir falar nisso, o torcedor está cansado. O outro ponto que eu quero destacar aqui é que, ao mesmo tempo em que existe essa relação forte e de atrito e de conflito no ambiente político do Grêmio em razão
dessa indefinição causada pelo presidente do clube, também é preciso dizer que o vestiário está blindado. Blindado pelo Denis Abraão e blindado pelo Roger. O ambiente do futebol, qualquer pessoa que a gente conversa dentro do ambiente do vestiário vai te dizer: nada, César, isso aqui não chega. Nem falam nisso aqui. Parece mesmo que o presidente está fora do Grêmio. Está fora do Grêmio. O presidente, que é sempre uma figura muito ativa, mas quando tu fala direto com essas pessoas, parece que virou turismo. E aí, esse é o lado bom. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque se o ambiente não absorve isso, o ambiente vai estar limpo para poder trabalhar, poder fazer as suas situações para o Grêmio vencer. O presidente Romildo, que tem falado após os jogos, mas que, de fato, essa relação da política partidária dentro do vestiário é uma coisa que não está na discussão. O que, para nós gremistas, é uma notícia boa, uma notícia de certa, até mesmo de alguma tranquilidade com relação ao nosso futuro. O Grêmio precisa dessa tranquilidade para seguir trabalhando. Com relação aos ambientes políticos ou aos entes políticos que estão indo à rua para criticar a manifestação, inclusive alguns pedindo a renúncia do presidente por uso da estrutura do Grêmio para a política, não me parece que isso vá prosperar ou vá determinar algum tipo de ação, mas que os grupos de conselheiros do Grêmio estão se unindo e não conseguem mais nenhum tipo de ação em defesa do presidente Romildo, isso é evidente. O presidente Romildo parece cada vez mais se entregar àquilo que a gente discutiu quando do rebaixamento. Não vai conseguir reverter a imagem que ele acabou criando a partir do rebaixamento do Grêmio. O presidente que era um ídolo de todos no Grêmio, uma marca para o torcedor do Grêmio, parece ter perdido espaço, e essas ações apenas aumentam essa antipatia do torcedor com relação ao presidente do clube, o que não é bom para ninguém, nem para quem está triste, porque a figura do presidente do Grêmio é uma instituição importante nas relações, mas o presidente Romildo Bolzan, de fato, e a partir dessas ações, só piora a sua imagem junto ao torcedor do Grêmio, que acaba ficando um pouco órfão nesse momento. O Grêmio precisa de um presidente forte na Série B. Era tudo o que a gente pedia. Mas parece que existe, de fato, essa dificuldade em se focar num ponto. E isso diminui o presidente Romildo junto a todos que estão com o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.